Boa noite. Estamos aqui de volta com o nosso grupo de estudo Multiportas. Vamos dar início à leitura do livro O Amor do Espírito, de Bert Hellinger. Essa obra linda, profunda, né? Que traz praticamente toda a visão do Bert Hellinger sobre as constelações familiares, já mais atualizada. Então, quem vai fazer a leitura para a gente hoje é a Lília. E nós vamos deixar gravado, usualmente no YouTube, no canal do Multiportas, indicando a página de início, a página do fim, né, para cada grupo, para facilitar quem puder e quiser assistir depois, tá bom? Então, por favor, Li, pode dar início à leitura. Obrigada. Página 11. A Hellinger Science, Introdução e Visão Geral. A Hellinger Ciência, aqui propositalmente escrito dessa maneira, é uma ciência do amor do espírito. É uma ciência universalis, a ciência universal das ordens da convivência humana, começando pelas relações nas famílias, ou seja, pelo relacionamento entre homem e mulher e entre pais e filhos, incluindo sua educação, passando pelas ordens no âmbito do trabalho, na profissão e nas organizações, chegando até as ordens entre grupos extensos, como, por exemplo, povos e culturas. Ao mesmo tempo, é a ciência universalis das desordens, que leva a conflitos no âmbito da convivência humana, que separam as pessoas ao invés de uni-las. Essas ordens e desordens também são transferidas para o corpo. Têm um papel importante em relação às doenças e à saúde física, anímica e espiritual. Por que esta ciência denomina-se Hellinger Ciência? Eu obtive e descrevi essas compreensões. Examinei-as publicamente através de ações práticas. Assim sendo, muitos puderam verificar os efeitos dessas compreensões em si mesmos, tanto em seus relacionamentos quanto nas suas ações. Nisso se mostra que se trata de uma verdadeira ciência. Como ciência, a Hellinger Ciência está em movimento. Isto significa que se encontra em constante desenvolvimento, também através das compreensões e experiências de muitos outros que se abriram para ela, e também para as suas consequências. Como ciência viva, a Hellinger Ciência não é uma escola, como se já tivesse sido concluída e pudesse ser transmitida e ensinada como algo definitivo. Assim sendo, também não existe um controle de seu sucesso, de maneira que pudesse ser avaliada através de parâmetros externos e como se tivesse que se justificar através deles, e sim através de seus efeitos e do seu sucesso. Trata-se de uma ciência aberta em todos os sentidos. A dimensão espiritual. Além das compreensões imediatas sobre as ordens e desordens nas nossas relações, a Hellinger Ciência alcançou ainda uma outra dimensão, uma dimensão espiritual. Somente a partir dela obtém-se a consciência da extensão dessas compreensões, seu significado universal e suas consequências tornam-se perceptíveis em todas as áreas. O que é essa compreensão espiritual e quais as suas dimensões? É parte de uma observação e suas consequências. Tudo o que existe não se movimenta por si mesmo, mas é movimentado por algo externo. Tudo o que vive, mesmo quando se movimenta como se estivesse fazendo por conta própria, tem um movimento que não pode partir dele mesmo. Portanto, todo movimento, incluindo o movimento de tudo aquilo que vive, resulta de um movimento que vem de fora. E isso não se aplica apenas ao seu início, mas continuamente, pelo tempo todo que dura essa vida. Devemos considerar algo mais aqui. Todo movimento, principalmente todo movimento de algo vivo, é consciente. Pressupõe uma consciência naquela força que tudo movimenta.
Em outras palavras, todo movimento é um movimento pensado. Ele começa porque é pensado por esta força e entra em movimento da maneira como é pensado. Então, o que se encontra no início de cada movimento? Um pensar que pensa tudo da maneira como é. O que resulta disso? Para este pensar, não existe nada que ele não queira da maneira como é, e justamente da maneira como se movimenta. No final, todo movimento é um movimento desse espírito. Assim sendo, nada termina para ele. Tudo que foi, é. O espírito ainda pensa da mesma maneira como se pensa no que passou, no que acontece, e pensa ao mesmo tempo em tudo que ainda está por vir. Porque pensa naquilo que está por vir, ao mesmo tempo em que pensa no que se passou, o que se passou se refere totalmente àquilo que ainda está por vir. Aquilo que já passou movimenta-se em direção àquilo que está por vir, e lá é concluído. Porém, aquilo que ainda está por vir também se torna algo que passou e se movimenta no passado como algo que se movimenta em direção a algo que está por vir. Para nós, é inconcebível que este pensar que tudo movimenta termine. Da mesma forma como não pode existir nada que não seja pensado por ele. Nada também pode existir após ele, pois quem ou o que ainda poderia pensar depois dele? Diante desse pensamento, muitas suposições e ideias, até então importantes para nós, deixam de existir. Por exemplo, a pressuposição da existência de um livre-arbítrio, a ideia da responsabilidade pessoal e muitos julgamentos de valor e diferenciações que sustentam a nossa cultura deixam de existir. Eu me refiro aqui, em primeiro lugar, à diferenciação entre bom e mal, certo e errado, escolhido e rejeitado, entre em cima e embaixo, alto e baixo, melhor e pior, e, finalmente, entre vida e morte. No entanto, continuamos a fazer essas distinções e também as vivenciamos como reais, mas elas não são igualmente pensadas e desejadas por esse espírito, assim como são. Temos que considerar aqui que o que passou e o que ainda está por vir não são a mesma coisa. O que passou está a caminho daquilo que está por vir. Consequentemente, experimentamos um antes e um depois, um mais e um menos. O que é este menos? O que é este mais? Trata-se de menos consciência e mais consciência. Encontramo-nos num movimento de menos consciente em direção a um mais consciente. Encontramo-nos em um movimento menos consciente em sintonia com este espírito e o seu movimento abrangente, em direção a um mais consciente em sintonia com o seu movimento. Portanto, para nós, existe um movimento de mais ou menos, que não é pensado por este espírito, porque ele não existe um mais ou um menos. Mesmo assim, este movimento, em tudo o que nele encontramos, é pensado por este espírito, neste movimento. É pensado pelo espírito para nós, dessa maneira, não importando quais as experiências que nos impõem para um caminho direcionado a uma consciência maior. Quem consegue adquirir esta consciência maior? Quem consegue obter essa sintonia maior com a consciência desse espírito? Pode isso ser feito individualmente? Podemos ser nós, unicamente nesta vida,
Peraí. Ou são todos os seres humanos, do passado, do presente e do futuro, que juntos, neste caminho, alcançarão essa consciência juntamente com todos os outros? Alcançarão essa consciência juntamente com todas as experiências já feitas e com aquelas que ainda devem ser feitas, tanto por nós como por muitos outros, tanto nesta vida como em várias outras, aqui também só juntos? Né, Lili? Você para um pouquinho para a gente poder. Tem bastante coisa já, né? Para a gente poder ver quem é que tem alguma dúvida. Ele já começa se apresentando ao que veio mesmo, né? Então, quem quiser compartilhar os insights, as dúvidas, comentários. Que eu acho interessante é essa coisa do menos consciente para o mais consciente, né? E o que movimenta, o que está por trás de tudo isso, né? Porque a gente tem uma tendência a achar, pensar, né, constantemente que é a gente que está fazendo as escolhas e decidindo, né? E é claro que a gente tem essa capacidade, mas entendendo que existe um movimento da vida que nos ajuda a fluir nessa caminhada. E eu acho que quando ele fala dessa dimensão, né, do espírito que pensa por nós, é isso, é esse algo maior que está por trás, que vem dando os sinais para a gente, e que quanto mais a gente percebe isso, né, se abre e contempla isso, a gente vai fazendo as escolhas na direção do menos consciente para o mais consciente. O Bert, eu acho que assim, do trabalho dele, o estudo é realmente sobre as consciências, tanto é que ele já deixou claro aqui que ele entende que em tudo que há um movimento do espírito, é pensado por esse espírito, né, que, portanto, tem consciência. Esse movimento, essa consciência está nesse. Se tem um movimento, é porque tem consciência, né? Que é essa consciência do todo, do grande espírito. Bert também falava muito para a gente que nós não possuímos uma alma, né? É a grande alma que nos possui. Então, não sei se exatamente como essa consciência, acho que a gente vai avançar nesse entendimento, né, no estudo dessa obra, mas, assim, da forma que eu percebo, é como se existisse uma grande, grande alma do todo, onde está contido tudo e todos, né? E aí nós somos um pedacinho dessa alma, dessa grande alma. Todos nós, tudo que há, os animais, as plantas, os cristais, né? Tudo que há. E aí a gente começa a pensar a partir de sistemas, né? Então, imaginando isso um grande sistema e vários componentes desse sistema, como nós, como elementos, né, como componentes desse sistema. Então, quando todos esses componentes pensam numa mesma direção, com o mesmo objetivo, está fluindo de acordo com essa consciência do todo, que, na verdade, busca o mais, busca a vida, né? Então, assim, muitas vezes a nossa parte individual egóica, principalmente, quer decidir, quer desejar, quer outras coisas que estão em desacordo com essa consciência maior. Então, o que a gente quer, o que a gente deseja não se realiza. Mas quando a gente flui em sintonia com essa consciência maior do todo, aí a gente percebe uma cocriação, é o que a gente chama, né, de cocriação. Quando o Bert fala que esse espírito ele pensa em tudo, isso me lembra muito, faço um paralelo com o princípio do mentalismo, né, que é justamente do Kybalion, né, é o que
é uma das 7 leis que diz que tudo é pensado em primeiro. Se algo existe, é porque, em primeiro lugar, ele foi pensado. Né? Então, Bert traz essa ideia desse grande espírito como uma grande força criadora, uma força criativa, na verdade, né? E que nós fazemos parte disso. É como se a gente tivesse essa centelha, né? Somos um pedacinho dessa força criativa. Mas eu acredito, é porque também já li essa obra algumas vezes, né? Eu acredito que a gente vai desenvolver isso ao longo da leitura, ao longo do estudo, né? Se alguém quiser comentar mais alguma coisa. Boa noite, pessoal. Oi, eu deixei a câmera desligada. Esse livro, eu entrei no meio e não vi qual foi o livro. Nós estamos lendo O Amor do Espírito. Ok, tá ótimo. Tá joia. Eu vou acrescentar que eu assisti uma palestra um tempo atrás que falava de um conceito de inteligência coletiva. E esse psicólogo, ele falava que cada vez mais ele acredita nisso, que o conhecimento sobre qualquer área, ele só vai... ele é, na verdade, um conhecimento construído coletivamente, na junção dos conhecimentos das pessoas, e que o verdadeiro conhecimento ele é coletivo. Aí eu achei bacana e que lembra isso que vocês estavam falando, né, do espírito, que o espírito é um só, e cada um tem um pedacinho, né? Cada um vive um pouco desse espírito, mas fazemos parte de um único espírito, né? Pelo menos parece que é essa ideia que o Bert traz, né? Assim, do que ele observou, do que ele conseguiu condensar ao longo da vida dele. Né? Então, a gente parece que está de acordo, sim, né, Dani? Aí eu penso na Wikipedia, né? A Wikipedia, um esforço coletivo eu me lembrei, Sim. assim, muita gente achou que não fosse dar certo, mas, né, é bem interessante esse esforço coletivo de conhecimento, de construção, né? É verdade, é verdade. E hoje é uma fonte considerada uma fonte muito séria de conhecimento, né? Pois é, já foi desconsiderada, né? Hoje em dia está sendo bem mais considerada. E a gente caminha exatamente para essa força do sistêmico, muita gente falando dessa cooperação, da possibilidade, da necessidade, na verdade, de encontrar soluções sistêmicas para problemas sistêmicos, né? Então, E a gente pode pensar também do que está acontecendo agora com o coronavírus, né? Que é isso que os países fazem de não buscar uma solução coletiva do mundo todo, é como se a gente tivesse uma casa, varresse só um cômodo, mas transitasse por toda a casa. E você acha que vai manter o seu cômodo sem poeira, né? No caso, sem vírus, andando por outros locais, e você não varreu, não cuidou, não limpou. Tem que tomar muito cuidado com essa expressão, limpar, mas não cuidou. Eu prefiro essa expressão. Né? Não cuidou de toda a casa, cuidou de um cômodo e acha que a casa vai ficar toda cuidada, sendo que as pessoas moram em toda a casa. Então, eu acho que essa questão do vírus, ela só poderia ter um desfecho, um encaminhamento mais positivo com a solidariedade. Se houvesse essa compreensão de que a solução tem que ser uma solução coletiva. Enfim. sim, pois é, parece que vamos caminhar para isso, né, Dani? Uhum. Alguém quer comentar mais? A gente dá seguimento? Lili, pode ler mais um pouquinho? Então vamos, Lili. A liberdade. É claro que nos sentimos livres em vários sentidos.
É claro que nos sentimos responsáveis pelos nossos atos e suas consequências. Contudo, ao mesmo tempo, sabemos que uma outra força, um poder espiritual que tudo movimenta, pensou, movimentou e quis a nossa liberdade e a nossa responsabilidade, assim como a nossa culpa com todas as suas consequências, de tal forma que as vivenciamos como se fossem nossas. Agimos então de forma diferente? Podemos agir de forma diferente? De onde devemos tirar a força para nos movimentarmos e agirmos de forma diferente? Então, o que nos resta fazer? Continuar agindo da mesma forma como até agora e concordar com a nossa liberdade, a nossa responsabilidade, o nosso passado e a nossa culpa, com todas as suas consequências, como são e como as experimentamos. Ao mesmo tempo, no entanto, as experimentamos como um mais em termos de sintonia consciente com este espírito que tudo movimenta. Nós as experimentamos também como uma consciência maior, tanto para nós como para todos os outros que carregam, juntamente conosco, as consequências da nossa liberdade e da nossa responsabilidade, e que foram envolvidos nas consequências dos nossos atos e da nossa culpa. Todas essas pessoas, portanto, experimentam o mesmo processo de maneira diversa. Passam por uma experiência diferente através do mesmo processo. Se ambos perceberem ao mesmo tempo o ser livre e o não ser livre, alcançam um mais em consciência, talvez também um mais em sintonia com esse espírito que tudo movimenta. Alcançam um mais em consciência que os leva, assim como muitos outros, um pouco adiante em seu caminho, em direção à consciência ampla. A preocupação. Nesta dimensão espiritual, a preocupação termina, inclusive a preocupação sobre o futuro da Hellinger Ciência. Ela vem de um movimento do espírito, da forma como é pensada por esse espírito, e permanece em movimento da maneira como esse espírito a pensa, independentemente do fato de alguém concordar com ela ou rejeitá-la. Como ciência universal, comprova sua verdade em ambos os casos, simplesmente através do seu efeito. Então, o que acontece com as nossas preocupações com o futuro, com o nosso, o de outras pessoas e o do mundo? Essas preocupações não se revelam como tolas, como se pudéssemos mudar ou impedir algo com isso? Seriam preocupações contra o movimento do espírito, como se fossem independentes dele. É diferente com as preocupações que temos em sintonia com o movimento desse espírito. São preocupações provenientes de um cuidado que está a serviço do mundo, da maneira como este espírito o movimenta. Estão em sintonia com a preocupação e o cuidado do espírito, com as ordens da vida, incluindo o seu início e o seu fim. O futuro. Em sintonia com os pensamentos desse espírito, para nós, qualquer futuro é agora. Este espírito pensa tudo agora. A preocupação pelo futuro imediato termina na dimensão espiritual. Em sintonia com este movimento, todo o futuro imediato se mostra para nós agora. Da mesma forma como existe algo que segue, existe para nós um futuro que, no entanto, acontece agora. A Hellinger Ciência é uma ciência para o agora. Todas as suas compreensões atuam agora e atuam imediatamente. Qualquer resistência que se opõe a ela também atua agora e imediatamente. Aqui se mostra que a Hellinger Ciência é uma ciência verdadeira, uma ciência dos nossos relacionamentos, agora. O amor. No final,
A Hellinger ciência é uma ciência do amor. É uma ciência universal do amor. É a ciência do amor que inclui tudo da mesma maneira. Como esse amor pode dar certo? Pode dar certo em sintonia com o pensar do espírito, que movimenta tudo da maneira como pensa. É um amor em sintonia com o pensar do espírito, consciente de seu movimento. Esse amor sabe como ama e como pode amar, consciente através da compreensão, em sintonia com a consciência do espírito. Assim sendo, esse amor e essa consciência são puros por serem movidos por um outro pensar. Trata-se de um amor que conhece, um amor puro e conhecedor. Portanto, é também um amor criativo. Criativo, porém, em sintonia com o pensar desse espírito. Assim sendo, esse amor se torna uma ciência universal. Como ciência universal, atua de maneira universal, atua por ser verdadeira. Quer parar mais um pouquinho? Alguma questão, alguma consideração? Viram como ele falou do movimento dessa força criativa? Lembrando que isso aqui é uma introdução, né, pessoal? A gente vai esmiuçar ao longo da obra, vai aprofundar, né? O que me chama a atenção aqui é essa parte do futuro, né? Que traz o futuro para o agora, né? O porvir é exatamente o próximo passo, e o passo é agora, né? Isso me traz muito essa questão da atenção plena, né? Da gente estar presente na nossa vida. Porque quando a gente pensa num futuro que é um pouco depois do agora, a gente se perde, né? E eu já fiquei muito assim, né, nesse processo de ansiedade, vivendo muito no futuro, que era muito além do tempo do agora. Então, isso aqui, para mim, é algo que fala bastante. É interessante. Quando ele fala também sobre a preocupação, né, que teve no final do ano passado alguns episódios, muitas pessoas questionando as constelações, principalmente no âmbito do judiciário, muita gente em alvoroço, né? E aí quando me lembrei disso exatamente quando eu comecei a ler, a gente começou a ler esse trecho, né? O próprio Bert nem se preocupava, ele sabe desse movimento, né? Diga, Amélia. Eu me lembrei daquele filme Matrix, né? Do futuro e o passado, né? Que em determinados momentos no filme parecia que um estava dentro do outro e ao mesmo tempo meio que não existia, sabe? Era tudo muito ilusão, né? Então o que era ilusão, o que era realidade, né? E agora quando ele fala dessa do passado e do futuro, essa menina falou também de uma coisa que me chamou a atenção e eu me perdi agora. Esqueci do que ela... Eu comentei sobre a ansiedade de não viver no imediato, viver um futuro além, né? Ficar pensando no mais além. Sim, não era bem isso não, mas é isso. E assim. que o agora é a atenção sobre a plena. presença. Sobre a presença. Bom, lembrei. Aí, e quando se fala, por exemplo, o tempo psicológico e o tempo que o tempo do espírito é um tempo que não é o mesmo tempo psicológico, né? Então tem uma coisa assim do tempo que me chamou bem a atenção. É atemporal, né? É atemporal. Por isso que algumas pessoas também têm dificuldade, nós todos, né? Porque a gente vive nessa linha do tempo, como se fosse linear mesmo, passado, presente e futuro, né?
Tem gente até que faz, né? O passado à esquerda, o presente à frente, o futuro à direita. Ou ao contrário, depende da codificação. Mas, de fato, assim, quando a gente está trabalhando no campo das constelações, isso não existe, por conta dessa característica. A gente vai para um lugar, primeiro, não local, que a gente viu muito bem quando a gente começou a fazer as constelações online, né? Que ninguém precisa estar juntinho para sentir o que o outro está sentindo, né? E segundo, atemporal, ou seja, quando a gente está promovendo um processo de cura aqui, isso pode, muitas vezes, atingir o que a gente chama dos antepassados, né? Várias gerações, vamos dizer assim, para trás, como a gente consegue entender, né? E várias gerações para frente, liberando os nossos herdeiros, né? Então, é muito por isso também, nas constelações, esse efeito, né? Porque é atemporal, né? E não local. Seguimos? Podemos? Sobre este livro. O termo Hellinger Ciência, usado ao longo deste livro, pode levantar a questão sobre até que ponto esta denominação é legítima. Eu também me fiz essa pergunta, pois apenas lentamente percebi a extensão das minhas compreensões sobre as ordens da convivência humana e do amor humano. Reconheci que elas se unem numa ciência abrangente sobre as nossas relações humanas e que havia chegado o momento de apresentá-la como ciência própria e solicitar publicamente o lugar que lhe é devido. Meu nome deve garantir que esta ciência seja apresentada e descrita em sua clareza original. Este também é o objetivo desse livro. Para mim, foi possível obter essas compreensões sobre as ordens e desordens das relações humanas através das minhas compreensões sobre as maneiras de atuação da consciência humana e as suas consequências em todos os níveis dos nossos relacionamentos. A intocabilidade atribuída à consciência na cultura ocidental e particularmente na cultura cristã impediu que até mesmo grandes filósofos como Kant, inclusive iluministas de destaque, olhassem e observassem de maneira mais precisa o que a assim chamada lealdade em relação à consciência provoca no contexto da convivência humana. Esse olhar mais preciso foi dificultado ainda mais pela afirmação de que a voz de Deus era a voz da consciência, a qual deve ser seguida em todas as circunstâncias. As extensas consequências dessa afirmação são vistas nos grandes conflitos mortais, onde ambos os lados procuram destruir um ao outro de consciência tranquila, sem compaixão humana e sem respeito. Este livro transmite uma visão geral da Hellinger Ciência e sua aplicação nas seguintes áreas: homem e mulher, pais e filhos, saúde e doença, profissão e sucesso, organizações, reconciliação e paz. Ao mesmo tempo, serve como um manual de treinamento para a aplicação dessas compreensões. O foco de atenção está no método das constelações familiares e seu desenvolvimento em direção às constelações familiares espirituais. Este livro abarca os seguintes temas: os primórdios, a consciência espiritual, o que faz adoecer nas famílias e o que cura, saúde e cura do ponto de vista espiritual, ajudar em sintonia, as constelações familiares espirituais, homem e mulher, crianças em apuros, os grandes conflitos, a religião espiritual. A aplicação da Hellinger Ciência nas áreas da profissão, sucesso e organizações resulta, em sua maioria, das compreensões sobre a consciência, sobretudo das consequências da exclusão, das leis da compensação entre dar e tomar e de ganho e perda, da lei da hierarquia e suas consequências quando não é respeitada. Com esse manual, entrego a você
uma abundância de compreensões, todas obtidas através de experiências vivas, proporcionando-lhe uma melhor compreensão da Hellinger ciência em sua extensão e como aplicá-la na sua vida pessoal e no seu trabalho. Com a ajuda da Hellinger ciência, nossos relacionamentos podem dar certo com mais facilidade em vários níveis, tornando dessa forma muitas pessoas mais felizes. Bert Hellinger. Prontas? Oi? Tipo assim, né? Vamos? Então vamos dar início a essa jornada? Que Para mim, esse maravilha. livro é a Bíblia das constelações. Os primórdios. Nota preliminar. As compreensões essenciais nas ordens das relações humanas chegaram lentamente até mim, passo a passo, através de um longo caminho do conhecimento. Neste capítulo, você pode me acompanhar no caminho do conhecimento. Você pode caminhar comigo e vivenciá-lo desde os seus primórdios. Os capítulos foram se desenvolvendo ao longo de um ano. As bases das compreensões neles contidas foram verificadas constantemente na experiência viva. Por isso, são como jornadas de descobertas na nossa alma. Cada capítulo conduz a um trecho à frente. Nas ordens do dar e tomar, nas ordens da consciência do pertencimento e da exclusão, e nas ordens do amor entre homem e mulher, e pais e filhos. Culpa e inocência nos relacionamentos. As relações humanas começam com o dar e o tomar. Do mesmo modo, com o dar e o tomar, começam também nossas experiências de culpa e inocência, pois quem dá tem também direito de reivindicar, e quem toma se sente obrigado. A reivindicação de um lado e a obrigação de outro constituem para toda relação o modelo básico de culpa e inocência. Esse modelo está a serviço da troca entre o dar e o tomar. Aqueles que dão e aqueles que tomam não descansam até que se chegue a um equilíbrio. Isto significa que aquele que toma tem que dar uma chance de dar, e aquele que dá tem igualmente a obrigação de tomar. Ilustro isso com um exemplo: a compensação. Um missionário na África estava sendo transferido para outra região. Na manhã de sua partida, recebeu a visita de um homem. Ele fizera uma longa caminhada para se despedir do missionário e oferecer-lhe uma pequena quantia em dinheiro, equivalente a alguns centavos de dólar. O missionário percebeu que o homem queria agradecer-lhe por tê-lo visitado muitas vezes quando estivera doente. Sabia que aquela quantia era uma grande soma para ele. Assim, sentiu-se inclinado a devolver-lhe o dinheiro e ainda a dar-lhe mais algum de volta. Porém, pensou melhor, pegou o dinheiro e agradeceu. Quando recebemos algo dos outros, por mais belo que seja, perdemos a nossa independência e inocência. Ao receber algo, nos sentimos em dívida com o doador. Experimentamos essa dívida como desconforto e pressão, e procuramos nos livrar desta pressão dando algo de volta. Nada se toma sem esse preço. A inocência, ao contrário, é experimentada como prazer. Nós a sentimos como reivindicação quando damos sem ter recebido, ou quando damos mais do que recebemos. E a sentimos como leveza e liberdade quando não estamos obrigados a nada. Por exemplo, quando de nada precisamos ou nada recebemos de um modo especial. Quando, tendo recebido, também retribuímos na mesma medida. Conhecemos 3 atitudes típicas para alcançar ou manter essa condição de inocência. A primeira é:
o desligamento. Alguns pretendem preservar a inocência negando-se a entrar no jogo. Preferem fechar-se a tomar, pois não ficam obrigados. Essa é a inocência dos que não jogam, não querem sujar as mãos e, por isso, frequentemente se consideram especiais ou melhores. Entretanto, eles vivem restritos e, nessa mesma medida, sentem-se descontentes e vazios. Encontramos essa atitude em muitos depressivos. Sua recusa em tomar se dirige sobretudo a um dos pais ou a ambos. Posteriormente, estendem essa recusa às outras relações e às coisas boas deste mundo. Essas pessoas justificam essa recusa alegando que o que receberam não foi o certo ou não foi o suficiente. Outros justificam sua recusa apelando para os defeitos da pessoa que deu. Entretanto, o resultado é sempre o mesmo: permanecem paralisados e sentem-se vazios. Fala um pouquinho, Lili. Uhum. Tem bastante coisa, né? Embora muito, né, a gente vem acompanhando, vem fazendo as constelações, muitos de vocês já tenham visto isso, mas é sempre bom a gente comentar novamente, né? Vocês veem aqui que ele fala dessa gangorra, né, de reivindicação e obrigação, como que isso faz com que a gente perca a inocência ou fique na inocência, né, como ele chama. Então, se alguém tiver alguma dúvida, é só falar que a gente explica, né? O que significa isso, o que é essa inocência, o que é essa culpa, porque não são conceitos diferentes para o Hellinger, né, para o Bert, não é a culpa e a inocência como a gente conhece no lugar comum. Essas expressões semanticamente carregadas aqui de uma compreensão própria do Bert. E como que isso influencia, inclusive, na saúde, né? Então, o caso de depressão, justamente as pessoas que não conseguem entrar nesse jogo dessa troca, do dar e do tomar, né? Do tomar, do receber, como ele chama aqui. Então, se vocês quiserem Cláudia, comentar... se você quiser explicar um pouquinho de novo esse conceito de culpa e inocência, apesar de já ter estudado no curso, é um conceito complexo para mim. É porque é diferente, né? Um pouco desse lugar comum. Então, de uma forma mais ampla, né? Porque eu acho que a gente vai ler bastante sobre isso ainda. A culpa e a inocência significa, primeiro de tudo, que não está relacionada a essa questão de certo e errado. Não se trata disso. Logo de saída, é isso que a gente precisa compreender, né? Então, a gente fica inocente, que é um atributo, uma característica típica da criança, né? Uma criança inocente, quando a gente está fazendo algo para continuar pertencendo a um grupo, para continuar na relação, né? Se relacionando. E a gente se sente culpado quando a gente faz algo que provoca, possivelmente, uma ruptura nesse pertencimento. Algo que a gente, muitas vezes, precisa fazer, inclusive, para continuar crescendo, para continuar se desenvolvendo e se expandindo. Mas essa necessidade de expansão, de rompimento com algo que nos limita, isso não exclui a consequência, que é nos sentirmos culpados, né? Então, exemplo muito bom é quando a gente está numa família que tem regras, que tem as suas crenças, né? Que vamos dizer assim, aqui nessa família as pessoas só podem se casar se tiverem a mesma religião, né? Aí vai que a gente se apaixona por uma pessoa com uma religião diferente. Então, se a gente seguir esse impulso, a gente sai dessa regra familiar, dessa consciência do clã, dessa consciência da família, rompe isso para seguir a nossa, vamos dizer assim, o movimento do nosso espírito, da nossa alma, né? E seguir aí essa paixão e tal, né? Com uma pessoa de uma religião diferente. Estou dando um exemplo aqui qualquer, tá?
E aí, o que acontece? A gente, ao fazer esse movimento, a gente se sente culpado, porque a gente está se sentindo isolado dessa família, diferente dessa família, como se a gente não pudesse mais pertencer, porque a gente já não segue mais as mesmas regras dessa família. Isso é que provoca esse sentimento de culpa. Numa relação, quando eu faço alguma coisa para o outro, que eu percebo que pode colocar essa relação em risco, imediatamente eu me sinto culpada, né? Então, a culpa está ligada a isso, ao pertencimento ou não pertencimento. O que a gente faz para pertencer, né? A gente se sente inocente. Então, nesse exemplo que eu dei da religião, se eu sigo as regras da família, se eu vou me casar só com quem tem a mesma religião, né? Eu estou nessa inocência, nesse sentimento de inocência, fazendo tudo que a família determina, seguindo as regras daquele clã, daquela consciência do grupo familiar, para me sentir pertencendo, né? Ó, eu faço parte desse grupo, eu sigo as mesmas regras, né? Então aí eu me sinto aliviada, me sinto inocente, né? Ficou claro para vocês o que é essa diferença, né? Então é nesse sentido que Bert traz aqui. O que coloca em risco a relação? Culpa. O que faz com que a relação permaneça? Inocência. Tá? A gente vai aprofundar, porque tem a ver com a consciência pessoal, a consciência de grupo, mas de saída é isso. Tá? Então, não tem nada a ver com certo e errado. Aquele exemplo dos filmes, né? Os filmes são muito bons para isso. Tem um filme que chama Questão Do de Família. Encantado, né? É um filme da Netflix, que é maravilhoso. Se eu não me engano, acho que é esse nome, Questão de Família. Que é uma família de chineses em que é uma família de ladrões. E aí a criança que é adotada, que entra para essa família, ela começa, né, a praticar as mesmas coisas, porque ela se vê assim, como pertencendo àquela família de ladrões. Daí, quando ela vai crescendo, ela vai vendo que não era muito bom aquilo, né, e não quer fazer mais, não quer praticar mais os roubos, as falcatruas que a família faz. É um filme engraçado até. Então, a gente vê bem aí o que é essa consciência do clã, né? Para se sentir pertencendo, a pessoa podia, o filho podia continuar sendo ladrão, tanto quanto os pais, os irmãos, né? Ou seja, inocência. E veja que não tem nada a ver com certo e errado, porque aos olhos da sociedade é uma atitude errada, vamos dizer assim, né? Condenável socialmente. Está roubando, está prejudicando os outros, né? Mas o filho se sente inocente, porque está fazendo igualzinho aos pais, igualzinho aos irmãos, ela tão ladrão quanto, né? Aí, à medida que vai saindo dessa consciência, né, vai perdendo a inocência e vai se sentindo culpado, né? Então, é isso. E eu pensei uma coisa sobre a pessoa que se afasta do jogo dos relacionamentos, desse jogo entre inocência e culpa, do tomar e dar. Eu imagino que crianças que foram cuidadas em relacionamentos de apego ambivalente ou inconstante, em que não ficasse claro para essas crianças quais atitudes que seriam aceitas e recompensadas com proximidade pelos pais, e sabe a teoria do apego do John Bowlby? Quando esses pais são inconstantes, são instáveis, ora dão uma mensagem, ora dão outra, e a criança fica perdida no que vai aprofundar o amor familiar, no que vai desagradar o amor familiar. E nos estudos do John Bowlby, essas crianças, quando os pais se afastavam e elas se sentiam desamparadas diante disso, elas se fechavam. E quando os pais chegavam, elas evitavam, elas não conseguiam mais se vincular afetivamente a esses pais. E aí me lembrou muito essa questão da dificuldade de vincular no momento em que você não sabe as regras da culpa e da inocência, não sabe o que vai levar ao isso é um pouco mais profundo, Dani. E aí você simplesmente se afasta. Mas isso, eu penso que tem algo além do que a gente está vendo aqui, né, de culpa e inocência.
Isso aí são movimentos dos pais que muitas vezes provocam o que o Bert vai chamar de movimento interrompido, tá? Que a criança ela não consegue mais se vincular ao pai ou à mãe ou a ambos, muitas vezes, o movimento pode ser interrompido até em relação aos dois. É uma das consequências, mas eu vejo como... Tem a ver, claro, né? Mas assim, eu vejo como algo ainda além, né? Tudo... Ih, caiu. Deu para entender, pessoal? Assim, Cláudia, mas só fazendo uma vinculação ao que a Dani falou e que a gente leu aqui, acho que no desligamento, com relação a essa coisa da pessoa não se disponibilizar, né, aos jogos de relacionamento, né? Eu entendo que quando ocorre esse movimento do amor interrompido, né, se a criança não tomou do pai e da mãe, se ela se sentiu de alguma forma abandonada, né, não recebeu o amor que ela entende que merecia ter recebido, né, na infância, e aí quando ela já adulta, de idade, ela não consegue dar amor ou tomar amor num relacionamento afetivo, porque justamente ela se fecha, né? Porque ela já não sabe mais como fazer esse movimento na vida dela. Então, ela está lá parada como criança porque ela teve a dificuldade dela de tomar os pais. Eu acho que ele fala justamente sobre isso, né? Porque essa pessoa olha para o relacionamento dela de quando ela era criança e acha que não recebeu o suficiente. Então, agora ela também não sabe dar e tomar, né? E uma coisa que eu acho... exato, exato. E aí, por isso que o movimento interrompido, a gente está lidando com trauma, né? É um trauma. Muitas vezes a gente não dá esse nome, mas é um trauma, né? Que a criança sente de não poder ter mais essa ligação com a mãe ou com o pai, ou até mesmo com outra pessoa do núcleo familiar mais próximo, né? Um cuidador, irmãos, assim, alguma coisa que acontece que... Porque a criança, a predisposição dela é de vir de bracinhos abertos, assim, né? E aí ela vai a primeira vez, aí ela encontra fechado, né? A pessoa a quem ela se dirigiu. Vai de novo, encontra fechado, ela vai desistindo, né? E ela vai perdendo essa possibilidade de se vincular. Então é exatamente isso, né? Mas é que a Dani tinha falado, e para mim não ficou muito claro também que a Dani tinha falado que esse movimento se daria porque a criança não sabe quais são as regras, não está claro, não está explicitado, né? Quais são as regras da família. E aí eu penso assim, eu acho que pode acontecer sim, né? Mas que, aprofundando aí, que acontece em função de quê? Em função justamente que ela perde essa capacidade de se vincular, né? A consequência, né? É essa. E aí o Bert chamou isso de movimento interrompido, né? E aí você vê como é que como pode se provocar fosse até assim. depressão. Sim, sim, porque a criança fica desamparada, fica sem saber prever qualquer reação dos pais. É como acontece, por exemplo, pais que têm problemas com drogadição. A criança se aproxima, como você fez aquela imagem, né, dos bracinhos abertos, né? Quando o pai e a mãe estão sóbrios, estão bem, são receptivos. No momento que estão sob efeito de alguma substância, estão alterados, muitas vezes respondem com frieza, com afastamento, se não com agressão. Então, essa criança fica completamente perdida. Né? E isso acontece muito nos casos de adoção lá na vara, né? Crianças que foram acolhidas depois de maus tratos, depois de viverem em ambientes caóticos, quando elas vão ser adotadas, para elas conseguirem confiar novamente, é um trabalho. Uhum. Pois é, e aí esse trabalho, né, quando a gente faz esse trabalho na visão filosófica do Bert Hellinger, vocês estão me escutando?
Sim. E quando a gente perceber esse nosso estado de inocência na vida, nas nossas relações, né? Por isso que o próprio você trabalhar o movimento interrompido, se houve esse movimento, para que justamente a inocência está ligada a essa imaturidade mesmo da criança, né? E muitas vezes nós estamos nesse estado mesmo de inocência. Quando nós assumimos a culpa, nós já somos mais responsáveis, já podemos ser mais responsáveis pelas nossas relações, pela nossa vida. Por isso aí, isso é uma desconstrução, né? Parece que a inocência é uma coisa boa e a culpa é uma coisa ruim nesse sentido, né? E a culpa traz uma responsabilidade que é do adulto, que é a gente se responsabilizar pela nossa parte na relação, e a inocência é quando a gente não pode fazer isso, é a criança, porque a criança não pode fazer isso, porque naquele momento lá atrás, quando os pais estavam ausentes mesmo, e ela queria algo que ela não podia ter, ela realmente ali ela não tinha condições. Mas nós emocionalmente, muitas vezes, estamos nesse lugar, nas relações, ainda reivindicando coisas dos nossos pais, como aquela criança, ainda no estágio de inocência, né? Então, é justamente se dar conta disso, perceber isso, é que pode nos amadurecer para um relacionamento onde a gente pode ter um equilíbrio de troca. Porque uma criança não tem equilíbrio de troca. Uma criança, ela é inocente realmente, né? Ela precisa receber. E quando ela não está recebendo, ela pode ficar com essa sensação de carência mesmo para a vida toda, né? E achar que ela nunca recebe. E quem não recebe não tem o que dar. E aí as trocas ficam muito comprometidas na relação adulta, né? Então, é isso. Bom, minhas queridas, já vimos que temos muito a aprender, né? Muito a trocar. Então, vamos ficando por aqui, que já deu nossa hora hoje, né? Paramos, como lembrar também de deixar isso claro, né? Paramos na página 17, a abundância. E aí a gente retoma daqui a 15 dias o nosso estudo, tá bom? Quero agradecer a presença de todas. É uma delícia, fico sempre muito empolgada, né? E então até dia 23, tá bom? Obrigada e até lá.